Fala galera, Papo Business na área, vocês sabem, toda quinta-feira às 18 horas, um novo episódio. E hoje eu tenho aqui um prazer, a honra de estar com um grande amigo meu, o Josimar Pinheiro, do grupo Concead, uma das grandes empresas aqui, um grupo econômico com vários negócios, mas uma das grandes empresas de contabilidade no Espírito Santo. Josimar, muito obrigado pela sua presença, fique à vontade, pode cumprimentar a turma ali. Bom dia a todos, obrigado Rafa por essa parceria, achei muito importante esse papo. Eu sou Josimar da Concead, nós somos CEO aí de algumas empresas nosso do grupo, focado nesse mercado aí tão desafiador que é a contabilidade. Eu agradeço aí pelo convite e vamos aí conversar um pouquinho aí hoje sobre negócios aí, experiência nessa nossa área contábil aí. Muito obrigado. Valeu, Josimar. Bom, eu costumo dizer que a estrela, né, aqui no Papo Business é sempre o convidado. E aí eu gosto de pensar assim, eu quero conhecer primeiro a pessoa e não o empresário, o profissional, a pessoa que é hoje, né? Porque você tem uma história de vida, uma história profissional que vem galgando até chegar nesse grande empresário, enfim, nesse grande profissional que você é hoje. Eu queria escutar um pouquinho a sua história. Realmente, tem gente que começa lá de pequenininho mesmo, fica à vontade. Obrigado, Rafa. Ué, vamos também começar então, acho que tudo tem que ter um começo de pequenininho mesmo, né? Então, eu sou de Linhares, né? Nasci ali em Rio Bananal, vim para Linhares, ia fazer 7 anos, né? E eu sou de uma família de 7 irmãos. Uhum. E na nossa época, era uma época que quando você tinha 7, 8, 10 anos, você já tinha que começar a trabalhar para sustentar a família, muito grande. E por volta aí, quando eu tinha aí uns 14 anos mais ou menos, eu já estava muito apto para trabalhar. Uhum. E a minha trajetória basicamente é um marco que eu tenho dela, apesar de ter começado um pouquinho antes, aí com uns 10 anos, mas os 14 foi um marco que a gente teve, que foi quando eu tinha que realmente trabalhar o dia inteiro para concluir o curso, né? Uhum. E aí eu acabei indo para o mercado procurar um emprego. E aí consegui um emprego de office boy, escritório de contabilidade lá em Linhares. Mas foi sem querer? Assim, Você não foi atrás de um escritório de contabilidade? Não. Foi em vários lugares e aí... até porque eu não tinha experiência nenhuma, eu estava ainda estudando aí, né? Então não tinha experiência de nada. Isso aí... Sua família toda morava em Linhares? Todo morava em Linhares. E eu precisava ajudar a sustentar a família, né? Entendi. E fui andando na rua e como Linhares é muito plano, né? E os escritórios eram todos na margem das ruas mesmo ali. E aí andando na rua, tinha um escritório, eu bati na porta e falei, você tem emprego, cara? Tem um emprego de office boy aqui, você precisa levar. E na época, do escritório de contabilidade, até hoje ainda tinha os office boys que levam, traz documento, aquelas coisas. E aí, tem aqui. E aí o cara me concedeu o emprego, e isso era no finalzinho do ano, isso foi em 1º de dezembro de 1975. Nossa, 3 anos antes de eu nascer. Pois é. Eu estava terminando o meu colegiado e eu tinha que iniciar a escolher uma profissão. Porque eu tinha que escolher um técnico, porque naquela época você tinha que fazer técnico, era técnico em engenharia, técnico em administração, técnico em contabilidade. E na região lá só tinha 2 cursos técnicos, era técnico de administração, ou você era, eu estou aqui em contabilidade. E aí, como eu... Mas não era graduação, não era uma universidade ainda. Não. Curso técnico. Era o antigo colegial com uma graduação técnica. Isso, né? Exatamente. E até, que hoje é o ensino médio. Hoje é o ensino médio, E até porque na profissão contábil, existe o técnico de contabilidade e existe o bacharel em ciências contábeis. Né? Então, hoje que tem essa mudança um pouco. Mas, e aí, isso foi finalzinho de ano, em 1º de dezembro de 1975, o que aconteceu? Como eu já consegui esse emprego de office boy, no ano seguinte, o que eu escolhi? Estou fazendo trabalho no escritório de contabilidade, eu só tinha 2 opções, ou administração ou contabilidade, que eram os únicos que tinham na região. Aí eu fui contabilidade. Ali no escritório, né? E assim eu fiz. E aí me formei em 1979 em técnico em contabilidade. Um ano depois que eu nasci. Pois é. O meu registro é 4.985 no CRC, né?
Mas isso já quando você foi fazer faculdade, né? Não, logo quando terminei o curso técnico, eu me registrei no conselho. Ah, já pode, com curso técnico mesmo, sim, você já pode. Só podia ter registro ou técnico, naquela época, técnico em contabilidade. Hoje é assim ainda? O técnico também consegue registro, não? Mas hoje nem tem, praticamente, esse curso técnico, ele não existe mais. Né? Quem tem pode continuar exercendo, mas hoje normalmente você vai direto para a universidade. Então, assim, naquela época a gente tinha, e eu comecei a fazer isso aí durante esse período de 4 anos, de 75 a 79, eu trabalhei em contabilidade, em alguns escritórios ali em Linhares. E em um deles, inclusive, eu cheguei até a ser sócio, jamais pro finalzinho, terminando lá para 3 anos depois, por volta de 98 ali, 78, né? Mais ou menos assim, eu já estava de sócio com um contador em Linhares, no escritório de contabilidade que ele fazia. E esse escritório ele atendia aquela região petroleira ali de Linhares, ali Regência, Povoação, que explorava petróleo ali em Povoação, Regência, aquelas coisas. Ele te prestava algum tipo de serviço para aquelas empresas. E eu era sócio naquele escritório ali. Então a gente tinha muito contato com essas empresas. E quem eram essas empresas? Eram subcontratadas, era da Petrobras, porque era a Petrobras que explorava. As terceirizadas, que a maioria delas eram multinacionais. Eram todas empresas multinacionais. Então eu tinha muito contato com as pessoas ali. E comecei a trabalhar, eu trabalhava com eles. E dali, eles tinham muita necessidade de... Essa empresa era uma empresa chamada Texas Instrumentos Eletrônicos do Brasil, uma empresa americana. Ela fabricava... É muito conhecida hoje por fabricar HP. Ela que fabricava HP na época. Caramba. E baterias na época, essa empresa que fabricava. Mas ela também tinha uma célula que era pesquisa geofísica de petróleo. Então ela tinha um satélite que mapeava, sabe? Aqui nesse chão tem petróleo, nessa mata e tal. E a Petrobras contratava essa empresa e ela fazia isso ali. E a gente prestava algum serviço na área de RH para essa empresa. O meu escritório, na época que eu era, a gente prestava serviço para essa empresa. E aí, num determinado momento, essa empresa me convidou para que eu trabalhasse para eles internamente, porque eles tinham canteiros de obras, que a gente chama, né? Praticamente no Brasil todo, ou seja, onde a Petrobras tinha exploração de petróleo, eles tinham esses canteiros de obra. E como eles tinham uma deficiência, e naquela época a gente tinha o serviço que a gente prestava para eles era o serviço de departamento pessoal, ou seja, a gente fazia a folha de pagamento, e naquela época o que fazia? A gente fazia a folha e tinha que preparar os olerites, os contra-cheques. Então, ó, a folha é essa, e tinha que pegar o dinheiro e separar cada funcionário por funcionário, envelopar dentro daquele envelope, fechar e depois tinha que pagar um por um. Nossa. A gente ia para o canteiro de obras. No Brasil todo isso não? E isso não, na época era assim que funcionava. Todo o pagamento de mão de obra era assim que funcionava. Né? Então, no nosso escritório nós éramos responsáveis aqui, preparar a folha de pagamento, passava o valor para a empresa pegava o dinheiro no banco, o dinheiro vivo mesmo, a gente ia para o canteiro de obras, com os contra-cheques, pegava cada um, separava 2.420, pegava 2.420, envelopava, guardava, o outro 1.580, pegava, e aí assim ia fazendo. Aí dava um determinado, chamava o pessoal fazia fila, não tinha um escritório, o pessoal fazia fila, aí fulano de tal, João, do João, tá aqui, entregava, o João olhava, assina, e assim a gente ia fazendo esse movimento. Na época, então, e como eles tinham canteiro no Brasil todo, então a gente acabava, todos os canteiros tinham essa situação. E aí eles nos convidaram para a gente trabalhar inteiramente, porque eu fazia basicamente esse serviço. E aí, primeiro topei, aí eu larguei o escritório de contabilidade, e foi quando eu saí de Linhares. Né? Por volta de 1980 isso. Mas saiu por uma decisão sua? Não, eu saí porque eu fui trabalhar nessa empresa, e aí essa empresa, ela me mandou, eu fui trabalhar para ela num canteiro de obras em Santarém, no Pará. Nossa. Divisa do Pará com Amapá. Eu conheço ali. Tem a fábrica de Ludwig, conheceu ali? Eu não conheço a fábrica, mas eu conheço aquela região. Então, já ouvi falar. Trabalhei próximo à fábrica, um lugar chamado Monte Dourado. Já ouvi falar também. Então, a fábrica ficava aqui no Rio Jari, do lado do Pará, do outro lado de cá do rio era o Amapá, e nós ficávamos nas balsas da Petrobras, ancorada no rio,
Ali, nós trabalhávamos e morávamos dentro das balsas da Petrobras. No iniciozinho da década de 80, não tinha nada ali. Nada. Só chega. Trabalhei nessa região em 2002, eu lembro que foi até na Copa do Mundo que o Brasil ganhou. Né? E já não tinha nada nessa região? Não tinha. Você só chegava ali de helicópteros ou de lancha pelo rio. Sim. Você chegava de avião até Manaus, aí até Monte Dourado, num aviãozinho menor, e dali você pegava o helicóptero ou pegava uma lancha para vir pro lugar ali. E ali a gente ficava trabalhando. Eu trabalhei ali também em Ulianópolis, no Pará, uma usina de cana-de-açúcar. Tocantinópolis também, que é no estreito entre o Maranhão e Tocantins. Tanto que eu pousava em Imperatriz do Maranhão. E eu ia até Carolina, no Maranhão também. Então eu também conheço bastante ali aquela região norte ali, centro-norte do Brasil ali. Então, e foi onde eu iniciei esse comércio internacional, né? Essa minha experiência em comércio internacional. Porque essa empresa era muito internacional, então a gente lidava com pessoas. E tinha gente de todo mundo, né? Do Brasil inteiro, que eles contratam. Tinha muito engenheiro, porque era uma tecnologia, né, de ponta, diferenciada. Então foi como eu comecei a me familiarizar. Porque o lugar mais... Você não tinha nem hotel, né? Era casa de hóspede que eles construíam, coisa assim, não. Ficava numas balsas, nas balsas na Petrobras. Eram as balsas. Tanto é que quando os navios da fábrica de celulose passavam para ir lá para a fábrica, gerava onda. Não, batia tudo. Batia, a gente de noite estava dormindo, a onda do navio passava, fazia isso com as balsas. Que legal. Entendeu? E aí a gente ficava ali. E a gente, como era um lugar inóspito, né, e longe, a gente trabalhava meio para o regime de escala, né, tipo 3x1. Né? Mas normalmente você trabalhava direto, trabalhava 45 para folgar 15, tipo isso, né? Porque era um lugar muito longe. Porque não tinha como ficar voltando não tinha. Então, ou seja, você ficava no mínimo 45 dias ali dentro daquela, fazendo, comendo, bebendo, dormindo, trabalhando direto ali. E assim, eu fiquei uns 3 anos, mais ou menos. 3 anos? Porque aí dava o período de coisa, eu voltava para cumprir a minha licença. Então, dava 45 dias. Aí eu vinha para o Espírito Santo, voltava para Linhares e ficava 15 dias aqui. Você já estava casado? Não, era solteiro. Eu tinha, nessa época, eu tinha o quê? 20 anos. O lugar mais longe que eu tinha vindo era Vitória. Nunca tinha andado de avião na minha vida. Porra, então para você foi uma aventura, né? Muita aventura, muita aventura. Eu falo também que eu sou um privilegiado, porque minha carreira, eu comecei também bem cedo, porque eu fiz faculdade entre 96 e 99. Então em 99 eu tava com 20 anos também. E eu já fui para Maceió, eu fiz faculdade em Maringá, eu saí cedo para estudar em Maringá, no Paraná. Aí em 99 eu já comecei a estagiar dentro da consultoria. Eu só tive um emprego. O que eu faço hoje é o mesmo emprego que eu faço desde o último ano da faculdade. Mas foi muito legal, porque eu me formei em 99, estava finalizando ali o estágio que eu estava fazendo na Cocamar, que é a maior empresa lá de Maringá. Aí o diretor, que eu sou amigo dele até hoje, Eliazar de Carvalho, ele falou assim: você vai voltar para casa dos seus pais em Santos? Porque eu sou de Santos, né? São Paulo e tal. Legal. Falei, tô vendo, porque a própria Cocamar na época tava querendo que eu ficasse lá para perpetuar o trabalho da consultoria, né? Eu falei, vou me formar na Estadual de Maringá, vou já arrumar um emprego na melhor empresa de Maringá, tô bem servido aqui também. Aí ele, não, porque se você quiser continuar na empresa, né, na consultoria, só que você tem que voltar para São Paulo, né? Eles só contratavam gente em São Paulo, na Grande São Paulo, né? Santos é considerado ali Grande São Paulo. Aí eu falei, bom, então já é outro assunto, né? Outra conversa. Aí ele falou, não, se você quiser eu já te mando para Maceió começar uma usina de cana-de-açúcar lá como consultor júnior. E assim foi. Eu lembro que eu não fui nem para Santos, eu fui direto para Maceió. Olha. E comecei a carreira. Aí você vê, em 2015, quando eu vim para o Espírito Santo pela primeira vez, ainda por essa empresa, mas aí eu já era diretor dessa empresa, então eu fiz toda a carreira de estagiário a diretor, eu já tinha rodado 14 estados e 6 países. Olha. Por essa empresa. E eu peguei essa parte aí, Maceió, Recife, Aracaju, João Pessoa, Tocantins, Maranhão, Pará, Amazonas. Então, assim, pra mim era uma aventura também. Até 2004, 2005, os meus primeiros 5 anos de consultoria, pra mim era uma felicidade danada. Né? Muito bom. Mas desculpa, voltando lá. Não, que isso. Então, é uma experiência muito, muito grande. E com isso a gente aprendeu bastante. Então, eu fiquei fazendo esse movimento, né, de trabalho aí lá nessa região do Pará, lá de Santarém, por esse período. Depois aí, mais ou menos, passando aí uns 2 anos, 3 anos mais ou menos, eu estava aqui de férias,
E em Linhares eu falei, vou passar férias, vou visitar uns parentes em Vitória, em Campo Grande aqui, que eu tenho uns parentes de Campo Grande, Cariacica aqui. Vou visitar um primo meu. Aí vim passar uns dias aqui com ele. E aqui, ficando aqui, esse meu primo, ele trabalhava aí numa rede de supermercado na época, o Faes Supermercados, que ficava ali na Vila Rubim. E a contabilidade deles estava precisando de uma pessoa para trabalhar na contabilidade. Aí esse primo meu falou, o contador da empresa está precisando, você não quer trabalhar lá não? Tal. Eu falei, eu? Não, ele está precisando e tal. E eu já estava meio cansado, e exatamente por quê? Porque cansado e preocupado, porque no canteiro de obras, quando a gente ficava lá, como lá era no meio da mata, né, como eu falei para você, a divisa do Pará com o Amapá, era um lugar que tinha, na época, muito problemas de doença, principalmente a febre amarela. Então, toda hora chegava o helicóptero com gente que estava no meio da mata lá, o pessoal braçal, né, os operadores lá, trabalhando no meio da mata, chegava com alguém com febre amarela. E botava e tinha que correr para o hospital, chegava o barco, então as pessoas chegavam e aquilo me assustava. Né, novo, nunca tinha visto aquilo. E aquilo era assustador. Então eu já estava meio assim, depois de 2 anos, 1 ano e pouquinho. Mas você ficou muito tempo ainda. Fiquei. Eu fiquei preocupado com aquele negócio. E aí, como estava aqui, falei, tá bom, vou lá ver. Aí fui lá conversar com ele, que era um contador aqui de Vitória, o Luiz Cláudio Dalla Bernardina. Ele tinha um escritório de contabilidade ali na General Osório. E aí eu fui lá conversar com ele e tal, que era exatamente, estava fazendo uma vaga exatamente para o departamento pessoal, que era exatamente o que você estava já como especialista, né? Aí comecei a conversar com ele e tal, e eu falei, cara, eu acho que vale a pena. E aí fiquei na casa desse meu primo, aí peguei, não voltando mais para lá. Aí daqui mesmo eu já pedi demissão e fiquei por Vitória. Nessa época fiquei aqui em Vitória. Entendi. E comecei a trabalhar com esse Luiz Cláudio aqui, no escritório de contabilidade dele. Ele tem alguma coisa a ver com a Dalla Bernardina ou só... Acho que são parentes, né? Não tinha, eu acho que ele era um parente, só sobrenome, não tinha nada a ver. Entendi. Né? E aí ele comecei a trabalhar com ele aí, e aí eu fiquei em Vitória aqui, e aí ele tinha umas empresas, as empresas dele, sempre naquela época tinha muita dificuldade. Não tinha ainda computador. Sim. Tava começando o computador. Isso aí foi em 81, 82, 83. Foi final de 82. Final de 82 isso. Entendi. Não tinha computador. Não tinha. Então, mas aí o que aconteceu? Começou a surgir o computador, um CP500 da IBM. Eu lembro até hoje. Né? Não sei se você lembra. Um cliente dele, ali na Reta da Penha... Que era gigante e fazia o que uma calculadora faz. Era um troço, era um monstro assim, ó. Você sentava na frente, era tudo encorpado, teclado aqui, aquela tela ali, um negócio bizarro. Olhando hoje, a galera que não conheceu, é bizarro. Hoje, assim, a gente... É muito, muito interessante a gente entender isso, como é que era a coisa. Aí essa empresa tinha esse computador. Ela comprou esse computador. E ele era contador dessa empresa aqui na Reta da Penha. Né? E aí me ofereceu, falei, você podia ir. Começou aquele fluxo, porque não tinha isso, né? Os contadores ainda, as empresas mandavam muito papel para as empresas, e as empresas maiores ficava muito complicado. Então ele mandava a gente ir para dentro da contabilidade da empresa para tentar fazer. Aí essa empresa estava precisando de um auxiliar administrativo aí na área administrativa para tomar conta do escritório, fazer essa parte. E aí ele me indicou para essa empresa. Ele é contador e me indicou. E aí eu saí. Que empresa que era? É uma empresa aí na Reta da Penha chamada Bratec. Essa empresa ela é especializada em postos de gasolina. Ela montava postos de gasolina. Então você quer montar postos de gasolina, o que ela fazia? Ela tinha tanque, compressor, bombas, bico, todas essas coisas. Legal. Ela montava e tal. Então todas as companhias, Petrobras, Ipiranga, Texaco, né, eu ia montar posto, essa empresa vendia os equipamentos e dava manutenção para bomba de gasolina, os tanques, compressores de ar. Ela vendia isso, ela fazia e prestava esse tipo de serviço. Né? Então eu fui trabalhar nessa empresa, que é onde eles tinham como ali tomando conta do escritório administrativo, aí já fugindo um pouquinho e tomando conta administrativo, fazendo faturamento, quanto receber, quanto a pagar, e registrando tudo isso, sendo a base para a contabilidade.
Entendi. Então eu preparava tudo, já mandava para contabilidade, o negócio já meio que mastigado, vamos assim dizer. Uma coisa mais evidenciadas, né? Do tipo assim, isso aqui tem nota? Então isso pode ser contabilizado. Né? Isso aqui não tem nota, a gente tinha que providenciar como é que vai fazer. Não mandava para a contabilidade para ela tentar identificar, a gente matava o problema na origem. Entendi. Né? Então eu era meio que uma ponte do escritório, mas contratado pela empresa. Entendi. E eu comecei a trabalhar ali. E assim eu fiquei nessa empresa, trabalhando ali. Aí dentro dessa empresa, quem era um dos clientes dessa empresa? Era a Companhia de Petróleo Ipiranga. Né? Que a Ipiranga tinha uma base aqui em Vitória, ali onde é a Lojas Conquista hoje. Sim. O escritório da Ipiranga era ali. Né? Então, os postos Ipiranga, os caminhões encostavam ali, pegavam as requisições e iam carregar na Petrobras. Ela tinha um posto ali. E esse Ipiranga, essa empresa era parceira da Ipiranga, porque os postos Ipiranga tem bomba e tal, aí tinha essa parceria. Então, tinha muito contato com isso aí. Aí a Ipiranga estava precisando de uma pessoa para trabalhar no administrativo dela ali interno também. Né? E aí já foi interesse meu. Falei, é que eu não ter saído de uma empresa menor para uma empresa como a de Petróleo Ipiranga, né, cara? Era outro nível, né? E aí eu me candidatei à vaga ali, porque também tinha conversado com o pessoal dessa empresa Bratec onde eu estava, né? Eles já tinham os filhos, estavam começando a entrar na companhia, porque até então, quando eu comecei, era só o pai, né? O Giovanni, e mais um filho mais velho. Aí os outros 2 filhos começaram a entrar, aí uma empresa familiar, gerava certos conflitos, sabe? E aí aqui já ficou meio desconfortável, assim, não que nunca tive problema, até hoje são meus amigos, né? Os filhos são meus amigos. A empresa existe até hoje? Não existe mais, a empresa não existe. Porque o sucessor, né, o fundador, faleceu também, e os outros filhos também não conseguiram continuar a priori a coisa. E aí eu me candidatei, tinha uma vaga lá, me candidatei, e aí eu fui para lá, para a Companhia de Petróleo Ipiranga. Ou seja, voltei para era uma brasileira, mas ela tinha muito contato internacional também. Sim. Né? E aí fiquei nessa companhia, né, até antes de casar. Que foi em que ano? Foi em 1986. Demorou, hein, Jonathan? Vai ter problema em casa, hein? 1986, mais ou menos. 86 para 87, trabalhando nessa companhia. Né? E aí, essa companhia começou... Você já conheceu sua esposa aqui em Vitória? Já conheci ela aqui em Vitória. Eu conheci ela em 1984. Mas aqui em Vitória? Lá em Campo Grande. Em Vitória, em Campo Grande. Não, eu perguntei porque como você é natural de Linhares, de repente é algum amor da infância de Linhares? Não foi. Que já foi conhecida. Então, como final de 82, 83, eu fui para Campo Grande, e aí eu morava em Campo Grande e trabalhava aqui. Em 84, ali, foi quando eu comecei a namorar com a minha esposa, né? Comecei a namorar com ela em 84. Entendi. Então, em 84 eu já namorava com ela, trabalhava na Bratec. Inclusive, né, muito tempo depois, quando eu casei, o próprio dono da Bratec foi meu padrinho de casamento. Né? Era gente muito boa. Mas eu trabalhava na Bratec e fui para a Companhia de Petróleo Ipiranga, mas ainda não tinha casado. Entendi. Aí, quando eu estava próximo a casar, eu casei em 88. Né? Inclusive agora em junho, né? Faz 36 anos. 4 anos. 4 anos, namorei 4 anos. Em 88 a gente casou, dia 11 de junho agora, né? Faz 36 anos, né? É isso, 36. 40 anos juntos, então. Exatamente, 40 anos juntos de história. Que legal. Muito bacana, parceira, minha esposa. Você tem a Gabriela e mais a Juliana. Juliana, são 2 filhas. 2 filhas, A Juliana é a mais nova. É a mais nova, é advogada, já formada, é advogada. E a Gabriela trabalha com você. A Gabriela se formou em contabilidade também pela FUCAP e tá também dando gestão de nossas empresas lá com a gente. Legal. A Juliana ainda não? A Juliana também já. Já se formou em Direito, já com registro certinho. Aí ela assumiu o departamento legal que a gente tem na empresa, o jurídico, né? Que é onde a gente faz todo esse processo de estudo de viabilidade tributária, constituição de empresa, legalização. Entendi. Aí ela toma conta dessa parte. E os contratos comerciais nossos também. Nós temos um departamento específico para isso, nosso e dos nossos clientes, e ela tá lá aprendendo lá como é a rotina. Então já tem quase que uma sucessão garantida já.
É o que a gente está tentando, né? A gente está tentando incultar, falando assim, olha, contabilidade não é esse bicho feio que todo mundo fala, não. Quer dizer, contador no meio daquele monte de papel, se escabelando, né? Não é isso. É o nosso perfil aqui, não é isso. Retornando a 36 anos de novo, depois a gente fala sobre o atual. Então. E aí, o que acontece? Nessa empresa, quando eu estava ali, essa empresa, ela começou a ser um processo de venda para outros grupos econômicos e tal. E aí não foi ficando muito interessante ali. E como eu também morava em Campo Grande, e para vir trabalhar aqui todo dia, eu comecei a trabalhar às 7 horas da manhã. Tá? E aí eu tinha que sair de Campo Grande muito cedo, porque era de ônibus. Eu tinha que vir de ônibus. E na época eu tinha que pegar 2 ônibus. Eu tinha que pegar um ônibus em Campo Grande até no Dom Bosco, ali no Salesiano. Depois pegava um outro ônibus para vir até aqui, na Reta da Penha. E se eu perdesse um ônibus que saísse, por exemplo, 5h40 de Campo Grande, eu não chegava às 7 horas aqui. E 7 horas os caminhões já estavam tudo na porta da empresa, precisando de uma requisição para carregar petróleo, porque eles tinham que voltar e ir para os seus destinos, porque estava sem combustível lá nos postos para vender. Então era um negócio meio que, se você atrasasse, atrasava tudo. Né? Era uma responsabilidade. Era muito responsabilidade. Então a gente ficava. Então isso era muito desgastante. A empresa já tinha que ter te dado um carro, pô. Pois é. Ficar dependendo do transporte público, sai muito mais barato para eles. Com certeza. 2 dias de caminhão parado te esperando, porque faltou o ônibus. Então, às vezes, o ônibus atrasava, ou a gente perdia o ônibus que saísse do horário lá certinho. Chegava, não, coisa, não, Deus nos acuda. Era sempre assim. Se tivesse contratado o Rafael para fazer a consultoria, você teria ganho um carro. Olha aí, olha só que maravilha. Eu ia fazer uma conta lá, falou, ó, se ele atrasar, vocês compram um carro no primeiro dia. Com certeza. Era exatamente isso. E aí eu tava nesse dilema. Aí o que aconteceu? Eu tinha um amigo meu, tenho um amigo meu até hoje, que trabalhava na Chocolates Vitória, lá em Campo Grande, lá em Viana, né? Ali em Viana. A Chocolates Vitória na fábrica, não sei se você conheceu lá. Não conheço. Existe ainda? Não, hoje não existe. Essa é uma fábrica de chocolates mas na realidade ela fabricava o insumo do chocolate. Ela fabricava o chocolate mesmo, as barras e o líquor, e exportava e vendia para o mercado interno. Inclusive era um dos fornecedores da própria Chocolates Garoto da época, né? E era pertinho de casa. Do Campo Grande, ali, logo em Viana, ali, pertinho, era fácil. Surgiu uma vaga, esse amigo lá, na contabilidade. Aí eu falei, pô, eu me candidatei e consegui a vaga. Aí eu saí da Companhia de Petróleo Ipiranga e fui para essa Chocolates Vitória, por volta de 86, por aí, que eu estava próximo a casar, né? E aí, assim, eu consegui o emprego ali, e em 88 eu casei, e eu já trabalhava na Chocolates Vitória. Ah, ela trabalhava? Não, eu trabalhava no Chocolate Vitória. A minha esposa não trabalhava. Tá. Minha esposa não trabalhava ainda, né? E aí eu trabalhei no Chocolate Vitória, casei em 88 e morava ali em Campo Grande. Né? Aí casamos e fiquei morando ali em Campo Grande. O que aconteceu com essa fábrica? Essa fábrica foi, ela como eu falei, ela comprava o cacau em amêndoas, levava para a fábrica, fazia o processo de industrialização, extraía o líquor do cacau, a manteiga do cacau, e vendia esse subproduto, né, em barras de chocolates, né, grandes, ou líquor, e vendia para o mercado interno ou para o mercado externo. O grosso era a exportação. Eu fiz um projeto em São Paulo, na Harold, que faz esse processo exatamente, né? Inclusive... eles compram. Hoje em dia eles já nem compram mais o cacau, né? Eles já compram da Cargill, da Bunge, dessas grandes empresas multinacionais que processam o cacau. Eles compram já o licor, a manteiga, né? E aí eles fazem as barras de chocolate Harold. Inclusive, é a Harold que faz, por exemplo, o sorvete de chocolate do McDonald's. Sim, aquele bolo Puma, né? Puma, Seven Boys, Panko, aqueles bolos todos ali de chocolate, é a Harold que faz, e eles fazem as barras para vender no supermercado. Isso, então, era exatamente isso que essa fábrica fazia, chamava Chocolates Vitória. Então, a gente fui trabalhar ali, e ali eu fiquei trabalhando com eles, tranquilo, casei e estava trabalhando ali. Só que essa empresa entrou num processo de falência, porque a gestão mal feita ali, né? E a gente, quando estava na contabilidade, aí já era a nossa área. A gente olhava os números diz muita coisa pra gente, né? Olhando o número, diz tudo. E aí a gente sempre falava que, cara, esse negócio não tá dando legal, esse negócio vai estourar. Mas não era
a gente era meramente um gerador de informação, né? Que é o papel do contador. Mas a gente alertava. Resumindo, essa empresa entrou com um processo de inconcordata, não saiu, foi para falência e simplesmente se extinguiu. Então, quando essa empresa entrou nesse processo todo, não conseguiu sair, e a gente da contabilidade é sempre os últimos a abandonar o barco, né? Porque mesmo em qualquer processo, a contabilidade tá registrando. Até fechar, a contabilidade precisa ser feita, né? Exatamente. E aí eu fiquei ali nesse processo, com essa empresa em processo em falência, por muito tempo. Até porque a empresa não tinha dinheiro para pagar a minha rescisão. Nossa. Não tinha. E eu tinha que ficar por ali. E fui ficando, mas chegou num ponto que estava complicado. Que eu já tinha 3 meses de salário atrasado, a empresa não conseguia, e como é que eu falei, vou começar a ter problema, né, na minha família. Como é que eu vou fazer? E aí, um desses períodos, eu saí de uma férias, estava férias acumulada e tal, eu falei, vou sair de férias. Um período, tirei uns dias de férias. Aí peguei minha esposa e fui passear, fui para Recife, para o Nordeste, dar um descanso. Legal. Tava lá, e aí esse amigo meu que me levou para Chocolate Vitória, me ligou, né, quando eu estava assim, me ligou dizendo, olha, tem a empresa Flexibras ali na Vila Rubinho, fabrica tudo para a estação de petróleo. Você vê como é que as coisas parecem que vão puxando. Você vê, eu comecei lá com petróleo e terminei no petróleo. Olha só que interessante. E você sabe quem me trouxe para o Espírito Santo? A Tecnip, que faz esses tubos. Então, eu fui um dos eu conheci Vitória, conheci Espírito Santo, foi meu 14º estado, por conta da Tecnip. A Tecnip já foi depois. Antes era com Flexip Steno Offshore. A Tecnip era francesa. Assumiu, né? Isso. A Tecnip é francesa também. Eu não sei se é a mesma empresa que houve uma incorporação ou se simplesmente trocou uma concorrente pela outra. Eles compraram, parece, na época. E foi exatamente por isso que eu até saí de lá. Ok. Foi exatamente. A história vai chegar ali. Mas aí o que acontece? Esse amigo meu que trabalha falou assim: olha, eles estão precisando lá de alguém na contabilidade lá, porque eles importam muito, eles importam a matéria-prima para fazer aquele tubo de estação de petróleo, que é uma matéria-prima, é um fio de aço, eles chamam de Kevlar, né? Ele tem um formato de Z. Que aí, como é que ele aspira, fica fazendo assim, ó, vai aspirando, vai passando na máquina, vai aspirando, vai formando tubo para fazer as camadas. Isso é importado. E eles, olha, eles estão precisando de alguém lá nessa empresa que era do grupo dele, chamado Sigma. Sim. Sigma Importadora, exportadora. Então, essa empresa que só fazia a parte de importação. Eu acho que a Sigma ainda é parceira da Tecnip até hoje. Não sei. Mas na época eles eram essa Sigma, então. E aí eu fui trabalhar na contabilidade, especificamente da Flexibras, mas eu era da Sigma, especificamente nessa comércio nacional. E aí esse amigo me ligou, eu estava lá em Recife, falou, aí eu entrei em contato com a empresa aqui, com o contador responsável na época aqui da Tecnip, que era o Edson Campos, excelente pessoa. Contei com ele e falei, estamos precisando. Cara, mas nós estamos precisando para ontem. Falei, caramba, mas eu tô aqui em Recife, como é que eu vou fazer isso, cara? Não, mas o que não? Aí eu conversei com a minha esposa e falei assim, vamos voltar? Vamos lá? Não podemos perder essa boca não, porque a Chocolates Vitória já deu o que tinha que dar. Nós já estamos agarrados nesse negócio. Estamos 3 meses de salário atrasado. Aqui é uma oportunidade, a gente começa, pelo menos a gente vai ter o nosso mês a mês, e esse aqui depois a gente administra. Então, aí voltamos, antes das férias. Vocês foram de carro ou tiveram que voltar de avião? Nós voltamos de avião, né? Voltamos rapidinho. Mas naquela época não tinha problema, você comprava passagem no mesmo dia e tal, que era muito barato. Hoje que é um absurdo. Né? Mas naquela época, então, aí voltamos e fui para entrevista nessa empresa, na Flexibras. Aí na entrevista, então, fechamos. E aí agora eu fui para Chocolates Vitória, falei assim, olha, não vou voltar mais, estou de férias, mas não vou voltar mais, minha demissão está aqui, não dá mais e tal. E assim a gente fez, só que eles falaram assim, mas a gente não tem dinheiro para te pagar. Aí fizeram a minha rescisão, não tem dinheiro para te pagar a rescisão. Aí eu falei, não, tudo bem, vamos fazer um acordo aqui, a gente faz um acordo, né? Ok, eu sei como é que vocês estão, mas vamos fazer um acordo, você me paga parcelado e tudo bem. E assim a gente fez, eu fiz um acordo, não recebi nada. Recebeu do acordo? Nada. Não. Aí saí da empresa, não recebi nada. Certo. Comecei a trabalhar na Flexibras. Né? E aí, coisa acontecendo aqui, e essa rescisão, aí deu o primeiro mês do acordo, nada. Deu o segundo, nada, não recebi nada. No terceiro,
eu falei, não vou conseguir esperar. Porque eu já conhecia como é que era o processo, ou seja, já tudo que todo mundo já tinha sido, ela também fez esse mesmo processo, então tinha muita coisa penhorada. A maioria já estava penhorada pelo processo de falência. E muitas coisas foram penhoradas por outros funcionários que saíram antes, que também não receberam, que entraram na justiça, e estava tudo penhorado. Como eu era um dos últimos, não tinha praticamente mais nada para penhorar, porque já estava tudo penhorado. E aí eu falei, cara, quanto mais dias passar, vai ser pior. Aí chamei um advogado, amigo meu, falei, cara, vamos entrar com uma ação indireta no Ministério do Trabalho. Que a gente já conhecia um pouquinho também, já tinha uma experiência, né? Falei, vamos garantir o meu aqui, pelo menos na justiça. De um jeito ou de outro, eu sabia que eles tinham dinheiro lá fora, porque eu era da contabilidade, eu conhecia bem. Falei, na pior das hipóteses, se vira, traz o dinheiro lá de fora e me paga. Né? Então, eu fiz isso. Fiz um acordo na justiça com eles. Aí, nesse acordo, aí eu consegui receber deles na justiça. Né? Aí, na justiça, eu recebi esse acordo e pronto. E aí, fiquei na Flexibras, trabalhando na Flexibras. Aí, mais na contabilidade da Sigma aí. E ali, a Flexibras, ela, como era, de novo, também uma empresa, né, totalmente estrangeira. Então tinha muito, principalmente franceses, né? Tinha muito que na época era exatamente o que você falou, era com Flexip Stand-Off-Shock, depois virou Technip. Hoje eu acho que até outro grupo, se eu não me falha a memória. Porque a Technip foi lá pro Porto do Açu. Isso, agora. Ela se mudou. Então não sei se alguém assumiu o lugar dela aqui. Então, na época que era com Flexip e estava aqui, estava tudo bem, porque toda a parte de produção e de gestão era feita por aqui, ali na Vila Rubem. Já era feito aqui. E a gente estava ali, tudo bem. Então, por exemplo, como a gente importava matéria-prima para a fábrica, então era mais fácil as decisões. Navios chegavam e, né, de carregar. O que aconteceu quando ela foi vendida? Foi essa fusão com a Technip. Eles começaram a levar isso para o Rio de Janeiro. O escritório do Rio de Janeiro. Não, as partes administrativas, financeiras, eles começaram a querer tomar conta e levaram tudo para o Rio de Janeiro. Entendi. E eles estavam migrando tudo isso para o Rio de Janeiro. Qual era o nosso final? A matriz, vamos dizer assim, né, da representância do grupo era lá. Era no Rio de Janeiro, né, ali em Botafogo. Então, assim, a gente começou a analisar, ou seja, cada dia mais estava esvaziando as nossas tarefas, né? Contabilidade, eles estavam tentando centralizar tudo lá no Rio de Janeiro. Tanto é que a gente ia direto, passei 2 anos fazendo meio esse movimento Vitória Rio, Vitória Rio, Vitória Rio, porque a contabilidade era lá, tinha consolidação de balanço em moeda estrangeira, e o contador principal do grupo eles botaram lá. Então a gente ficou meio, sabe aquele sentimento de um office boy de luxo? Entendi. Porque a gente tinha boa remuneração, né? Mas o serviço que a gente prestava, eu estava assim... Muito simplório, muito simplório. Eu não via mais nenhum valor agregado ali. E a qualquer momento eles iam acabar... A qualquer momento a gente não sabia qual era a decisão. Era um custo à toa, né? Exatamente. Então isso começou a ficar, assim, incomodando pra gente. E como eu já estava numa fase que ali na Flexibras, exatamente de importação e exportação, que era que a empresa fazia, então eu comecei a conhecer, e usava o quê? Os benefícios fiscais aqui do Espírito Santo de importação, principalmente o Fundap, né? É um benefício antigo, de 1970, de importação, de benefício fiscal para importação. Entendi. Ele já usava ali. E eu era o cara que era responsável por isso aí. Esse processo. Que eu fazia já da empresa ali. Então a empresa tinha esse benefício, então ele dava, fazia todo mês e tal, ia pro Bandes, fazia contrato, né, participava na época não tinha leilão, né, mas participava de todo esse movimento. Então eu conhecia bem como é que funcionava esse negócio, tanto do ponto de vista operacional quanto do ponto de vista fiscal, contábil, financeiro, conhecia bem. E aí, o que aconteceu? Quando o Collor assumiu, foi presidente, rapidamente, não sei se você lembra dessa frase que ele falou, ele chamou nossos carros de carroça e nossas fábricas de sucata e abriu o mercado internacional. Foi uma coisa excelente do que o Collor fez. Se tem uma coisa boa dele que a gente vai... Eu lembro bem dessa frase. Então, ele abriu esse mercado. Quando ele abriu esse mercado... E outra coisa, né? Ele não mentiu em nenhum momento. Não, de jeito nenhum. A gente só dava de Fusca Brasília. Sim, exatamente. Não, foi perfeita Fiat essa ação Uno. dele. Fiat Uno. Tanto é que na época eu comprei um Fiat Uno 147L, bege, ainda eu comprei um. Eu cheguei a comprar um carro desse na época. Tinha um Opalão. Depois eu comprei um Opala Diplomata. Depois eu tive 3 Diplomatas, 6 cilindros. 6 cilindros. Nossa, bebia que era uma maravilha de combustível. Deus
E naquela época, você no final de semana não tinha posto de gasolina, não abastecia. Não tinha. O posto estava fechado. Fechava, porque o consumo era muito maior do que conseguia abastecer. Então os postos fechavam no final de semana. Aí você imagina eu com uma Opala 6 cilindros que bebia final de semana, rodava para cima e para baixo, domingo já tinha que abastecer. E você não tinha que começar a botar galão dentro de casa. Mas é o que a gente fazia. Tinha algumas pessoas ali do bairro que vendia isso. Aí a gente ia lá e comprava os galões de 5 litros, 10 litros para abastecer. Mas tinha que andar pouco. Não podia ir muito longe até esperar segunda-feira. Porque 6 cilindros é 4 por litro. Exatamente. Mas exatamente isso. 4 km por litro. Então, assim, a gente começou ele chamou esse processo. E aí o que aconteceu? O empresário aqui do estado do Espírito Santo, o senhor Tacílio Coser, não sei se você chegou a conhecê-lo, o que ele fez? Ele fez uma parceria com o pessoal aí de carros importados e começou a trazer todos os carros importados que era possível para a época, para o Brasil, através da empresa dele, aqui pelo Espírito Santo. Legal. E começou um boom de carro, toda hora chegava navio de carro aqui no porto. Assim até hoje, né? Pois é. Isso graças a ele. Que legal. Mas isso chamou a atenção do Espírito Santo. Porque aquela cegonha saía, um monte de carro. Ele construiu um porto lá, um alfandegado lá no contorno. Você passa lá, você não sei se vê. Muito carros. Então, quando ele... É assim até hoje também. Então, isso. Que é o nome daquela... Ali é Coimex, né? Tem o Coimex. Coimex, isso. Ele construiu, então os carros chegavam no navio e ia tudo para lá. Lá é chamado alfandegado, um posto de armazém alfandegado. Fica lá entrepostado, ficava lá. E à medida que as... Passei por lá esse dia, tem trator pra caramba. Hoje já é mais da marca BYD, por causa da importação, que também está sendo feito. Bastante tratores também. Não, hoje isso virou um mercado muito interessante no Espírito Santo. Ele começou a fazer isso. Só que começou um movimento muito grande no Espírito Santo. E aí todo mundo começou a se perguntar, o que é isso? Por que está fazendo isso? Aí foram descobrir que ele fez essa operação e trazia pelo Espírito Santo para ele usar um benefício fiscal do Fundap. Entendeu? Então, aí mas que benefício é esse? Esse benefício é de 1970, se você tem ideia. Só que eu lá na Flexibras já usava ele, né, desde quando eu fui trabalhar na Flexibras. Então eu já tinha aí uns 4, 5 anos que eu já usava e eu conhecia os detalhes do benefício. E aí o que acontecia? Esse movimento começou a ter empresas vindo para o Espírito Santo. Vindo para cá. E existe esse movimento até hoje também. Existe até hoje. Então eles vêm para cá. As empresas vinham para cá querendo conhecer. E aí elas procuravam quem? O governo do estado, através do Bandes. Porque o Bandes que é o financiador. Certo. E chegava lá no Bandes, o Bandes explicava tudo direitinho e tal. Mas aí o Bandes fala, Bandes, você tem que procurar seu contador aí para poder fazer essas operações, ou alguém especialista nessa área. E aí as empresas não encontravam profissionais para fazer isso. Como eu tinha um contato muito direto com o pessoal do Bandes, eles começaram a os Bandes falaram assim, mas você não tem ninguém para me indicar? O empresário fala assim, mas você não tem ninguém para me indicar que pode me ajudar? Aí fala, tem o Josimar aqui, liga para ele trabalha na Flexibras lá, liga para ele. Aí os caras me ligavam. Aí eu dava de boa toda a orientação. Isso assim, você tem que fazer assim. Você praticamente ajudava de graça, vamos dizer assim. De graça, orientava. Porque você era funcionário da Flexibras, você só estava dando uma assessoria. Eu não podia, fazendo um favor mesmo. Fazendo um favor. Então, tal. Aí você falou, isso aí é um bom negócio. Então, foi quando estava nesse dilema da Tecnip, vendendo e tal, que estava, tanto de futebol de luxo. Aí eu lembro que mais ou menos outubro não me lembro direito o ano aqui, mas eu acho que é de mais ou menos 98, mais ou menos, aí para 2000, comecei esse movimento e comecei a olhar assim, cara, falei, esse negócio não tá legal. E muita demanda, sabe? Muita demanda. Aí eu falei, cara, eu vou montar um escritório pra mim, eu acho que esse negócio tem. Comecei a conversar com a minha esposa e tal, né? Minha esposa, quer dizer, toda esposa fica preocupada, né? Você vai abandonar? Eu que tinha um bom emprego na Flexibras, tinha um bom salário, empresa totalmente estruturada, tava tranquilo, nossa, empresa fantástica. Ela falou, não, mas como é que você vai largar um emprego desse pra que a gente começar a aventurar tal. Mas assim, a gente... umas coisas empíricas na gente, né? Que assim, aquele feeling, né? E eu falo até hoje, toda vez que eu não sigo o meu feeling, dá alguma coisa errada.
E aquele feeling, assim, não, isso aqui dá, isso eu consigo, tem mercado e tal. E aí até que eu consegui convencer a minha esposa, falei assim, eu vou montar um escritório de negócio. E estava trabalhando na Flexibrás. Você ainda não tinha saído. Não, mas aí eu cheguei para o meu diretor responsável, falei que era o Edson. Falei, Edson, você sabe como é que tá a situação aí e tal. Isso foi em outubro. Falei, cara, ó, eu vou montar um negocinho aí, vou seguir minha carreira. Vou dar uma sentida no mercado para ver. Aí ele falou, não, beleza, Josimar, e aí, se precisar, né, a gente ajusta aqui sem problema nenhum. E assim eu fiz. Aí eu abri um escritório de contabilidade, estruturei ele todinho, contratei 2 funcionários, botei lá dentro, eu estava trabalhando na Flexibrás. Botei lá dentro os caras, estruturei o escritório todinho, aí chegava as demandas, eu dava consultoria e falava com ele, ó, não, mas eu vou fazer isso para você. Mas eu consigo fazer, por exemplo, constituir a empresa para você e tirar a licença do Fundap para você. Que era exatamente o que ele queria. O que ele queria, para poder operar. Eu consigo fazer para você. E aí eu pegava essa demanda e passava para o meu escritório. Orientar a equipe, os caras iam preparando. E aí terminava o expediente da Flexibrás, eu ia para o escritório para revisar tudo, preparar algumas coisas, ajustar. E aí, como tinha que ir para, na época, muita junta comercial, bandes, e aí eu entregava para os meninos, de manhã você vai fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer... e der para algum problema você me liga. E fiquei fazendo esse meio de campo, mas com consenso do pessoal. E aí, quando chegou mais ou menos outubro, novembro, eu falei com ele, aí eu senti que o negócio estava indo bem, porque chegava muita demanda e a gente quase nem conseguia atender, porque tudo o pessoal era pouca, tinha praticamente ninguém que fazia isso. Né? Eu fui meio que pioneiro nesse processo. Realmente aproveitou bem o nicho de mercado. Aproveitei o nicho de mercado. Comecei a fazer isso aí. E o negócio começou a apertar e eu já não conseguia. Às vezes eu chegava em casa, eu ia direto pro escritório. Minha esposa eu chegava em casa meia-noite, 1h, e no outro dia tinha que estar cedo de novo. Então eu já estava começando a ficar ali. E eu comecei a sentir, pô, tem demanda aqui. Eu falei assim, poxa, se eu tô fazendo desse jeito, tá dando uma demanda, se eu me dedicar 100%... Já era com SEAD? Você já abriu com esse nome? Não. Com SEAD veio depois. Qual que era o nome do escritório? JP Informática. Nossa Senhora, por quê? Por quê? Porque tava um viés... porque... Esse foi o outro grande discussão do negócio da época. Como eu vim de escritório de contabilidade, a minha formação, então contadores na época, o escritório de contabilidade era o quê? Você entrava no escritório de contabilidade, era aquele monte de papel espalhado para tudo quanto é lado. Na mesa do contador, cheio de papel. Você queria fugir um pouco dessa marca? Eu sempre tive comigo. Essa cultura do papel. Então, quando eu saí, que fui para trabalhar nessas empresas, eu vi que lá era muita tecnologia. Né? Era muita tecnologia, exploração de petróleo, depois a Flexibrás, aqueles robozinhos, o cara aqui de cima do navio, o robô a 1.500 metros lá embaixo, com braço eletrônico, instalando, e os caras manipulando, era muita tecnologia aplicada, pra época. E aí eu falei, não, se algum dia eu tiver um escritório meu, eu não vou ser esse contador tradicional, não quero. Então, como eu conhecia um pouco de tecnologia e tinha conhecido um pouquinho do CP500, da IBM, que já trabalhava com computador, já tinha alguns softwares acontecendo. Por exemplo, na época era o ProSoft, que era o software maior, e era em DOS ainda na época. Então já tinha. O que eu fiz? Esse pessoal aqui, tipo o Jonathan, nem sabe do que a gente tá falando. Não sabe não, isso aí não. Ele pode deixar bem gravado isso, que vai ficar nem imagino que seja o DOS. Não imagina. Né? Então, assim, isso eu comecei a fazer. O que aconteceu? A ideia era, eu não tinha papel mesmo, já na época, muito pouco papel, mas tinha coisa que não tinha jeito. Mas tudo eu usava, como eu já conhecia um pouco de tecnologia, tinha acesso a essas tecnologias, como é que funcionava. RPs, por exemplo, a Flexibrás usava a Oracle. E eu fiquei 2 anos ajudando a implantar o Oracle na Flexibrás. Então a gente percebia. Então eu comecei a montar o escritório já usando um pouquinho de tecnologia. Né? Aí eu falei, por quê? Qual era a ideia? Era exatamente chegar a informação digitável já, não ter aquela base. Então eu falei assim, mas esse foi um dos pontos. E um outro ponto, que na legislação, para a empresa de informática, tinha uma carga tributária menor. Entendeu? Tem que usar, né? Tem que usar o seu conhecimento para você mesmo. Exatamente. Né? Então, na época, se você tivesse uma empresa de contabilidade, tipo assim, você pagava 10, e se você tivesse uma empresa caracterizada como informática, você pagava 5, por exemplo. Eu falei, eu sou empresa, mas eu vou usar. Aí botei toda uma característica para também ter de informática. Aí botei JP de Josimar Pinheiro, né? Informática. E aí fiz essa empresa. E aí, quando eu senti que esse negócio estava indo bem,
Aí eu cheguei pro meu diretor e falei, cara, ó, a partir de aí eu vou sair. Mas ele tava no finalzinho do ano. Ele falou assim, não, cara, pô, me ajuda aí, não posso ser agora não. Nós temos que fechar esse balanço, tem auditoria, tal, pá. Aí eu também não podia deixar ele na mão, obviamente, né? Aí eu falei com ele, não, perfeito, vamos fazer. Então nós vamos até fechar os balanços, vamos auditar. A hora que tiver auditado, a gente encerra. Não, show. E isso ficou. E aí eu consegui fazer assim. Quando foi em fevereiro, a gente terminou esse processo lá na Flexibras. Fechamos balanço, auditamos, fechamos em fevereiro. Aí em fevereiro eu saí da Flexibras e fiquei me dedicando 100% ao escritório. Sim. E esse escritório era em Campo Grande, no mesmo prédio que eu morava. Foi bem rápido mesmo, né? Coisa de 6 meses você já... Entre montar e sair, né? Montar o escritório e já sair da Flexibras. Foi bem rápido. E esse escritório era na sala, no prédio onde eu morava mesmo, porque eu morava um prédio do meu sogro e tinha muita vaga lá. Aí eu peguei lá um apartamento lá, que tinha uma varanda enorme, e conversei com o meu sogro, ele cedeu para mim. Aí o que eu fiz? Eu fechei ali a varanda, fiz uma sala e fiz o escritório ali. Entendi. E morava ali no outro apartamento, né? E comecei ali. Aqui em Vitória? Lá em Campo Grande. Lá em Campo Grande, que eu morava, casei e fui morar. Estava em Campo Grande. Você vinha então para Vitória? Vinha para Flexibras e voltava. Flexibras e morava em Campo Grande. Fiquei fazendo isso. Entendi. E montei o escritório ali no mesmo prédio onde eu morava. Montei ali, o meu sogro cedeu ali. Né? Isso é até uma coisa boa, né? Que me alavancou, me ajudou bastante ali no negócio. Tava tudo próximo ali, né? E montei ali. E quando eu saí. Só que essa coisa começou um volume muito grande. Aí, o que eram meus clientes que eu tinha? Era tudo de fora do Espírito Santo. A maioria era de São Paulo. Aí eu ficava... O pessoal queria montar empresas aqui para aproveitar a carga tributária. O benefício fiscal, e me contratava para ser, vamos chamar assim, o contador dele. Mas o que eu fazia nesse escritório? Mas continuava com empresas em São Paulo. Eles montava uma filial aqui, né? Ou outra empresa, enfim. Entendi. Aí, pois é, mas o que eu fazia exatamente nesse escritório? Eu não fazia contabilidade. Eu fazia a viabilização do negócio dele aqui. Entendi. Então ele vinha, tinha uma demanda. Aí eu olhava a demanda dele, estudava e falava, a melhor forma de você fazer é assim, a empresa tem que ser assim, capital tem que ser isso, a gente precisa isso de limite para lá, para cá, para lá. Fazia todo aquele projeto, né? E tirava a licença do Fundap para ele, com a empresa, registrava o Fundap e falava assim, agora toma aqui, a empresa é sua, pode operar, leva para sua contabilidade, tá bom? Que agora você tem que operar. Ah, você não assumia a contabilidade? Não, até então não. Até então não fazia contabilidade. Só fazia os projetos de abertura de empresa. Viabilizava ele para vir para o Espírito Santo e dava a consultoria para ele desse negócio. Até começar. Porque ele tinha uma fase seguinte, ele tinha que fazer contrato para o Bandes, para ele tirar financiamento, depois tinha calção, tinha uns detalhes técnicos. E fisicamente a empresa ainda nem existia também, Não existia. Então eu fazia isso e fazia consultoria para o cara. Ele falava, contabilidade? Porque muitas delas tinham, em São Paulo, a contabilidade era centralizada. Sim. Então não... Para mim também não justificava. E era um processo novo de contabilidade também. E aí a gente começava a fazer isso. Fazia isso. Aí pronto, as empresas começavam a operar. Só que o que acontecia? A hora que ela começava a operar aqui, a Receita Federal também, que não conhecia muito esse movimento, que foi novo para a Receita Federal do Espírito Santo, conhecer como é que funcionava esse processo de importação, né, por conta e ordem, por conta própria, como é que funcionava isso, os fiscais também não sabiam. E aí os contadores, muito menos. Começava a contabilizar isso de uma forma esdrúxula, totalmente diferente. Aí quando batia lá na Receita Federal, que os fiscais olhavam, ninguém entendia nada por nada. O que os fiscais faziam? Suspendiam o CNPJ da empresa. Para um pouquinho aí, deixa eu entender. Você imagina uma carga parada no porto, um dia, 2 dias pagando armazenagem, capatazia, blá, blá. Era um absurdo. Em dólar ainda. Em dólar. Né? Então aí parava tudo, tinha que olhar toda a documentação, dava canal vermelho, canal cinza. Você imagina que doideira, que tema, né? Aí os caras ficavam malucos, e com certeza os empresários ficavam doidos. Minha carga parada, e não sei o que, e custo e tal. Aí voltava, Josimar, e isso aqui? Não, isso aqui. Não, mas isso aqui, tá vendo? É por isso. E ficou aquele... Aí foi de novo que eu comecei a perceber, falei assim, poxa, impossível, rapaz, impossível que os contadores não sabem fazer um negócio desse. Porque como eu já fazia, para mim era óbvio. Entendeu? Que eu fazia lá na Flexibras, na Sigma. Então para mim era óbvio aquilo. Mas eu falava, gente, mas lá era um RP 100% integrado. Então eu também não via toda a cadeia do processo. Entendi. Né? Porque já passava, era um RP 100% integrado, já chegava na contabilidade, né? A gente fazia o configurado. Análise, exatamente. Então, mas os caras davam muito problema e as empresas um problema.
Aí o cara bateu, poxa, mas comecei a olhar, eu falei, cara, puta não. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou abrir uma célula de contabilidade aqui dentro. Entendi. Aí contratei um cara de contabilidade, botei dentro do escritório, e aí fazia todo esse projeto, o cara me pagava por isso, né? Depois mais uma consultoria, e falei assim, ó, agora mas também eu consigo, você precisa de um contador aqui no Espírito Santo, porque o seu contador de São Paulo não sabe como é que funciona o benefício aqui, eu sei. Eu posso te apresentar um contrato de recorrência de contabilidade para cuidar do seu negócio aqui e falo com o seu contador lá em São Paulo, eu me resolvo com ele, beleza? E assim eu fiz. Entendi. Né? Então toda a parte que é aqui no Espírito Santo você fazia e mandava para São Paulo para finalizar. Para finalizar. Então eu tomava. Para integrar junto no grupo econômico. Eu era contador responsável da empresa dele aqui no Espírito Santo. Entendi. Se ele tivesse conversa centralizada lá, depois eu mandava para o contador dele. E ainda não lá. era com SEAD? Ou já não, era? não era com SEAD. Não era com SEAD. Aí esse negócio, comecei a fazer isso. Só que esse negócio começou a crescer muito. E o local onde eu estava, lá em Campo Grande, e quem eram meus clientes? Era de São Paulo. Aí eu comecei... Cara, como é que eu vou receber um cara que eu ficar imaginando lá da Paulista, vai vir aqui pro meu escritório, aqui no cantinho, aqui em Campo Grande, um escritório. E na verdade era um apartamento? Não, era uma varanda de um apartamento. E era uma salinha, mais ou menos. Aqui era todo mundo junto aqui, não tinha nada. Um negócio assim, bem operacional, mas era bem estruturadinho pra época. Era bem estruturado. Né? Eu falei, gente, como que eu vou receber esse cara aqui? Esse negócio não tá legal. Não tá legal. É que eu vou me incomodar de novo. Eu tenho que ir pra Vitória. E aí surgiu um tio da minha esposa, ele era contador da Tire Solis, não sei se você não deve lembrar, era uma das grandes distribuidoras de pneus. Nossa. Ali de Carapina. Né? Na época, ele trabalhava lá quase 30 anos. Cara. Do nada, ele foi mandado embora dessa empresa. E aí o que ele fez? Ele abriu um escritório de contabilidade dele aqui em Vitória, ali na Praia do Suá, no edifício Samp, sabe onde é ali? Sei. Então ele abriu um escritório ali, alugou uma salinha, ele e o filho dele, e abriram um escritório e começaram a pegar os contabilidades da empresinha e fazer ali. Esse cara trabalhava aqui em Vitória. E aí, numa reunião de família, conversando com ele, eu abri um escritóriozinho lá em Vitória e tal. Ele estava começando também. Aí eu falei, cara, puta, ele tá começando. Eu tô querendo ir pra Vitória. Eu vou ver se ele não quer dividir os custos comigo lá da sala, não. E aí conversei com ele e tal. Ele falou assim, não, tudo bem. Para ele estava começando também, já tinha um custo, que era um custo, né, de aluguel, energia aqui. Ele topou em dividir os custos do escritório comigo. Aí o que eu fiz? Eu saí, trouxe toda a minha estrutura de Campo Grande e vim para a estrutura dele aqui. Aí eu te alugou mais uma sala do lado, ele tinha uma salinha, alugou uma sala do lado, abri tudo, aí eu já fiz uma salinha de reunião, entendeu? Contratei uma secretária, já estruturamos umas mesinhas, negócio assim, já dei uma melhorada no escritório dele aqui, juntamente com ele, e ficamos trabalhando os dois ali dentro. Ele tinha as empresas dele, eu tinha as minhas empresas, e nós tínhamos uma área comum, e a gente dividia os custos. Entendi. Aí eu já tinha um espaço para receber um cara, já mudou um pouquinho de figura. Aí o pessoal chegava e eu já recebia as pessoas ali, já tinha ali um negócio estruturado. E aí esse negócio foi crescendo muito. E ainda não era com SEAD. Não era. A Concead era desse cara, desse tio da minha esposa. Ah, é? Era. Desse cara. A empresa dele era Concead. Ah, que interessante. A empresa dele era Concead, que é Contabilidade e Serviços Administrativos, que era o nome da empresa dele. E a minha era JP Informática. Entendi. Entendeu? A empresa era dele. E a gente estava ali dentro. E aí eu comecei a crescer, e aí cada vez mais eu precisava fazer reforma. Por exemplo, o ar-condicionado ali está vamos trocar o ar-condicionado. Mas aí ele não tinha dinheiro para trocar o ar-condicionado. Essas cadeiras aqui não tá legal, vamos dar uma melhorada nisso aqui. Ele não tinha, ele estava meio sem recurso. O escritório dele não tinha crescido, não tinha crescido e o meu estava crescendo. Ou seja, ele estava me impedindo de crescer. Estava me impedindo. E aí chegou numa época, eu falei com ele, Daniel, cara, como é que vamos fazer? Eu vou sair e tal. E eu senti que ele estava também, assim, num processo de dificuldade. E aí eu falei com ele, cara, vamos fazer o seguinte, você tá pensando e tal, ele estava querendo, porque ele mora em Vila Velha, ele estava pensando em Vila Velha e tal. Se você for para Vila Velha, eu fico com o negócio tudo aqui. Eu assumo tudo aqui, não tem problema não, né? E assim,
eu fiquei com o escritório dele e com a empresa com o nome Consead. Você comprou dele? Comprei, Como é que foi? comprei dele. Comprei a parte dele, comprei tudo. Comprei a empresa, a parte dele dos imobilizados que ele tinha, comprei tudo. Entendi. Aí eu fiquei com tudo que era dele, foi pra Vila Velha e montou outro escritório dele. Com outro nome lá. Com outro nome. E eu fiquei tudo dentro do escritório dele. E aí o que eu fui? Eu peguei e... Ele levou os clientes dele pra lá? Levou tudo, levou os clientes dele. Só fiquei com a empresa. Só ficou com o nome? Com o nome e a estrutura que era dele, eu acabei pagando e ficando com ela. Ainda existia então na mesma estrutura a JP e a Consead? Isso. Aí eu acabei com a JP e passei a usar só Consead e mudei o nome, tirei de administrativo, né? E botei Consead de serviços contábeis, por exemplo. Aí aí você ia pagar mais imposto agora? Mas aí não é, já era inerente, né? Porque aí eu já tinha um crescimento, eu já conseguia pagar, né? Já conseguia fazer uma gestão melhor. Aí e também era inerente, porque o conselho fiscalizava isso. Quando chegava o conselho de contabilidade lá, pô, como assim? Você é uma empresa de contabilidade, você não é uma empresa de informática. Né? Entendi. Então isso já também mudava, né? E também porque quando eu absorvi a empresa dele, a Consead, ela tinha um registro no conselho, porque toda pessoa jurídica precisa ter um registro também, como pessoa física. Entendi. Então, ou seja, de qualquer maneira eu já tinha uma empresa de contabilidade. Perfeito. Aí eu fiz meio que uma fusão ali, uma incorporação, melhor dizendo, dos negócios e adotei Consead de vez. Entendi. Foi a JP parou. Isso, aí baixei ela, deixou de existir. E aí reestruturei o negócio, e aí a coisa foi, e assim a gente ficou, e foi crescendo ali. Que ano, então, que a Consead nasceu de fato na sua mão? A Consead nasceu de fato, em 97. A Consead, de fato, ela nasceu em 97. Ela existe. Ela veio para minha mão mais ou menos 2000. 2000. 24 anos atrás. Isso. Na realidade, é isso. A Consead tem 28 anos de existência, né? 27, né? 27 da fundação dela, né? Contratual. Mas na minha mão mesmo tem 24 anos, exatamente. Que legal. E aí ela nasceu. E com isso eu comecei, aí cresceu, o negócio foi indo, pronto. Aí a coisa estava indo bem. E, rapaz, a gente tinha, todo dia era muita reunião, toda hora gente, era muita coisa para se fazer. E eu ia, como os clientes de São Paulo, então eu ia muito. Às vezes eu ficava semanas em São Paulo direto, com as pessoas, os clientes lá, porque tinha que fazer reunião com os contadores, as empresas, todo mundo querendo entender, na prática, direito, detalhes, como é que funciona. Então eu viajava muito, ficava esse negócio. E essa coisa foi crescendo ali, E aí foi quando começou a construir o Global Tower. Logo aí por volta de 2000, mais ou menos, o Global Tower começaram a vender esse projeto do Global Tower aqui na Enseada do Suá. Eu olhei aquele projeto assim, cara, eu vi do nada, eu falei, cara, puta, que troço bacana. Eu ficava imaginando ali, cara, no Global Tower, pô, esse prédio vai ser referência, bacana, lugar. Eu ficava me imaginando. E aí surgiu, rapaz, assim, esse prédio lá, aí eu fui ver e tal. Na época custava R$2.000 o metro quadrado. Era dinheiro pra caramba aquele ali, né? E aí eu não tinha o dinheiro, assim, eu podia entrar, mas era um risco muito grande. Eu ia comprometer as finanças do meu negócio muito, né? Qualquer coisa que desse ali de errado, ficava meio complicado ali o negócio. E você comprar aquele construção na planta, tudo você tem que, né, bancar, porque é com aquele dinheiro que vai ser construído. Então, tem que embarcar aquele negócio do jeito. Mas, rapaz, de novo o meu feeling, né? Eu olhando para o meu negócio, eu tinha muitas oportunidades. E aí o que tinha de oportunidade nesse negócio do benefício do Fundap, que era muito interessante? Todas as empresas que tinham benefício de Fundap, o banco retia, em média, 9% para ficar parado em CDB lá no negócio, tá? E aí, esse dinheiro, ele só podia ser resgatado porque ele tinha que ser aplicado em projetos. Ele não voltava em dinheiro para a empresa. Ele aplicava em projetos, em alguém que tinha algum projeto. Então, o que eu tinha? Eu tinha as duas pontas. Eu tinha muitas empresas. Eu tinha as empresas que geravam o recurso para investir em projetos de terceiros, né? Por exemplo, você quer construir um galpão. Então, eu tinha o dinheiro, eu tinha que investir, porque senão o banco ficava com ele. Esse dinheiro era uma obrigação contratual. E eu tinha muita procura pelos investidores do escritório de contabilidade, que sabia que a gente tinha esse negócio. Pô, você não tem aí suas empresas fundadas que querem investir no projeto? Tô com um projeto bacana, consegui um galpão lá em Viana, consegui construir um hotel lá em Iriri. Pô, você não tem aí, tal. Eu tinha as duas pontas. Aí o que eu fiquei olhando? Cara, pô, dá pra ganhar um negócio aí.
né? Dá para ganhar um ágilzinho, um bluesinho negócio. Aí o que eu fazia? Esse cliente do Fundap tinha aqui e falou assim, cara, ó, se você não, até 2 anos, você tem projeto próprio? Não. Então você vai perder esse dinheiro. Eu consigo colocar esse dinheiro seu aqui com deságio. Então, por exemplo, se você não fizer nada, você vai perder 100%. Se eu fazer, eu te pago 50%. Exemplo. Mas chegou a inflacionar, chegou a 70%. Caramba! Eu te pago 50%. Então o que eu fazia? Eu comprava do meu cliente por 50%, tá? E na hora de negociar com o outro aqui, eu negociava com ele e falava assim, olha, eu vendo para você com deságio só de 30%, te vendo por 70%. Então, ou seja, eu ficava com 20% desse negócio. Eu comprava por 50%, vendia por 70%. Entendeu? Entendi. Então, eu ganhava 20% do negócio. E era coisas grandes. Era coisas grandes. A próxima convidada chegou. Ah, maravilha. Então, era coisas grandes para fazer. Tinha um movimento muito grande. Aí, o que eu olhei? Pensando assim, pois, isso aqui, com esse dinheiro, eu consigo pagar o negócio lá. E assim eu fui fazendo. Aí comprei aqui. A Galvão tinha um prazo para entregar de 4 anos. Em 2 anos e meio eu já tinha pago todo o empreendimento. Já estava com um projeto novo da Concead. Montado também. Montei todo o projeto do zero, do novo. Quando a Galvão entregou o prédio, eu já estava com toda a estrutura pronta. O escritório pronto. Eu fui o segundo morador desse prédio ali. Segundo morador. Que legal. Estava totalmente pronto. E assim a gente se estabeleceu ali naquele prédio e a gente... Hoje é um andar todo seu ali, né? Não, a gente tem um espaço, uma área. Nós temos 150 metros ali. 150 metros. Mas é em L, né? É uma L. A gente pegou uma área em L que dá visão ali pro tribunal, pra pracinha ali. Então a gente fez em L ali. Eu lembro de ter ido lá uma vez. Uma das coisas exatamente que na época nos fez... Eu tava na decisão, a gente comprava lá na frente, igual tinha uma área enorme, tinha 500 metros de frente ali pra praia, 500 metros, mas na época era muito dinheiro, né? A gente acabou comprando 150. Se eu tivesse comprado os 500, hoje ele tá valendo 17 mil reais o metro quadrado. Nossa senhora, de 2, que já era muito? Já era muito, hoje está valendo 17. Se eu tivesse comprado os 500 metros lá na frente... E teria dado por conta do crescimento. Tranquilamente, entendeu? E assim a gente aí, hoje a gente está ali na Concead. Josimar, vou te falar, a gente vai precisar marcar o episódio 2 nosso, hein? Porque eu falei que 1 hora ia ser pouco. Pois é, você falou que era para contar a história, tô me contando a minha história. Chegamos exatamente onde está a Concead, né? Exatamente. Mas aí tem ainda muita história para contar da própria Concead. Agora temos uma boa história aí, um bom mercado que a gente conquistou, um espaço. E aí toda essa história da Concead. E tem coisas novas acontecendo, muitas, né? Um grupo econômico muitas coisas novas. Você está montando diferente. Basicamente de 2004, né? Que foi onde a gente virou essa chave pro Global Tal até hoje, né? Então são de 20 anos aí. Eu te conheci em 2018, já de lá para cá já mudou muita coisa. Bastante coisa, Aí a gente tá agora... Então vamos ter que marcar o episódio 2 já. A convidada até já chegou. E quando a gente faz um podcast de mais de 1 hora, a audiência cai, porque o pessoal cansa. Claro, com certeza. Mas foi um prazer enorme conhecer a história da Concead. Na verdade, conhecer a história do Josimar. Agora que viria a história da Concead. Exatamente. E foi muito bom. Espero que você realmente também tenha gostado aí desse nosso bate-papo. Eu vou me despedir ali e você se despede ali. Passa as redes sociais aí do grupo, tá bom? Maravilha. Pessoal, papo agradável aí, voou, né? Ainda falta 20 anos de história praticamente da Concead aí, desse grande grupo que está ligado à contabilidade, assessoria contábil. Vocês viram a grande experiência aqui do meu amigo Josimar. Então não esqueça do CCC, que é curtir, compartilhar, comentar e realmente se inscrever no canal, inclusive. Toda quinta-feira, às 18 horas, Papo Business. Josimar, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme conhecer a sua história. Pode se despedir da turma ali. Maravilha, Rafa. Eu que agradeço. Foi muito bom estar batendo esse papo aqui agora, hoje aqui com você. Né? Estamos aí nas nossas redes sociais, né? Josimar
no Instagram aí, na nossa Concead lá, nosso concead.com.br, você pode ver um pouquinho da nossa história, que se Deus, nós vamos ter um próximo aí, contar um pouquinho aí do nossos empreendimentos, né? Agradeço a você, Rafael, agradeço toda a equipe aí, foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Eu que agradeço. Até mais, turma.